Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos, passando aqui no nome do Senhor Jesus, para dar continuidade, queridos, à leitura do Evangelho de Marcos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, por você estar acompanhando essa palavra abençoada no meu canal. Amém. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a leitura do capítulo 7, a leitura do capítulo 8. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Vamos ver o que nosso Senhor tem para nos ensinar essa noite. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A tradição dos anciãos, que também se encontra no Evangelho de Mateus. Então ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que andam os teus discípulos conforme... Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus, e guardaste a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a esta fazeis. E ele dizia-lhes: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixa-o morrer com morte. Mas vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer uma oferta. O que poderia lucrar de mim? O que poderias lucrar de mim? Esse será livre. E nada mais lhe permites fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: Ouve-me, cada um de vocês, e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele disse-lhes: Vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos. Quais pensamentos? Adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. Então aqui Jesus ele estava ensinando para os discípulos dele, né, sobre
o que não sai da boca do homem, porque os judeus, os escribas e fariseus, aqueles mestres, aqueles homens conhecedores da palavra do Senhor, eles estavam ali colocando sobre aquele povo doutrinas humanas, doutrinas do homem, né? Então aquele povo já não cumpria mais a palavra de Deus, e eles próprios já não cumpriam, né? Como é que pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no mesmo buraco, no mesmo abismo. Então aqueles homens eles já não ensinavam, eles já estavam ensinando os próprios ensinamentos deles e assim apartando os mandamentos de Deus da vida deles e daquelas pessoas também. Então o Senhor Jesus ele veio para ensinar a verdade para aquelas pessoas, ensinar a verdade para os discípulos, porque nem eles mesmos ainda estavam entendendo. Eles tiveram que chamar Jesus à parte e perguntar, e Jesus perguntou para eles: vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora, porque estavam sendo julgados, porque que eles não lavavam as mãos antes de comer, né? Então Jesus estava falando que para eles, isso era coisa, doutrina de homem. Não era isso que fazia o homem pecar, não era isso que fazia o homem errar, não era isso que fazia o homem desagradar a Deus. O que fazia o homem pecar e desagradar a Deus é o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo coisas que não eram do agrado de Deus e deixando de fazer as coisas que agradavam a Deus, que era obedecer e cumprir a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E mais ainda, aqueles homens eles tinham que ensinar, né? Ensinar as pessoas a palavra do nosso Senhor. Então o Senhor Jesus ele vem e ele ensina que o que fazia mal e o que faz mal para nós, para os nossos dias de hoje, a palavra do Senhor ela continua válida, ela continua a prevalecer sobre a minha e sobre a tua vida. É o que sai, não é o que entra, é o que sai. E aí, por que é o que sai? Porque o Senhor Jesus vai falar assim para mim e para você: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, né, procedem maus pensamentos. É do interior do coração do ser humano que vem os maus pensamentos. E aí o ser humano que está com um coração sujo, com um coração, né, cheio aí de coisa ruim, são pessoas más, são pessoas perversas, são pessoas que não têm temor a Deus, são pessoas que gostam de fazer coisa errada, gostam de machucar outras pessoas, gostam de lançar palavras contra a vida de outras pessoas, né? O Senhor vai dizer assim: porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos. O Senhor vai nos dar aqui os adultérios, né? Fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Tudo isso sai do coração do homem, tudo isso sai do coração do ser humano, né? Então, quando ele passa a fazer isso, ele está pecando contra o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus estava ensinando isso para aqueles discípulos dele. Não somente para aquele discípulo, mas para aquelas pessoas que estavam ali. Todas essas coisas demais procedem de dentro e elas corrompem o homem. Porque o homem ele passa a se corromper, ele passa a se sujar com o pecado, né? Porque adultério, fornicação, assassinato, roubo, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez é pecado contra o nosso Deus. Não tem como uma pessoa fazer algo de bom se ela tem toda essas coisas ruins no coração dela. Não tem como ela agradar a Deus tendo essas coisas no coração dela, né? Então aqui, versículo 24. A fé da mulher cananeia. E ele, levantando-se dali, né, ele estava ali acabando de ensinar os seus discípulos, acabando de ensinar aquelas pessoas que o que saía do interior do homem era o que era, né, era pecado contra o nosso Deus. Era o que contaminava o homem, contaminava ali o homem, contaminava. E não contamina somente aquela pessoa, mas contamina aquelas pessoas que estão em redor dela também, né? Em nome do Senhor Jesus. Aqui no 24 vai nos dizer assim: e ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto.
Mas ele não pôde se esconder, pois uma certa mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, ela ouviu. Olha só, queridos, aqui o Senhor fala assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher, ela ouviu falar do que Jesus ele estava fazendo ali, do que Jesus ele já tinha feito naquelas redondezas, né? Então ela vai assim, né? Ela vai ouvindo sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus Cristo, né? Veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Porque Jesus primeiro veio para os dele, né? E aí aquela mulher, ela não fazia parte, ela não era uma judia, né? Ela não fazia parte daquele grupo judeu. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Olha com que aquela mulher se comparou, né, gente? Ela se comparou com um cão, né? Então, olha só a fé dessa mulher. Quando Jesus ele falou ali para ela não pegou. Quando Jesus ele falou assim para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Então, queridos, ela, em momento nenhum, ela falou: tá bom, Senhor, vou esperar. Em momento nenhum, ela desistiu. Ela virou a costa e foi embora, com a filha dela ainda endemoniada, né? Ela deu essa resposta para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E como exemplo, Jesus vai tomar para aquelas pessoas que estão ali também. Olha só. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. Então aquela mulher, ela recebeu, né? Ela foi até o Senhor Jesus Cristo porque ela creu. Imediatamente ela creu no Senhor Jesus, porque se ela não tivesse crido, ela não teria recebido, né, a libertação da filha dela. Ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela prostrou-se aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele se agrada quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos diante dele, quer dizer que nós estamos reconhecendo ele como nosso Senhor, como nosso libertador, como o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, né? É uma forma de nós reconhecermos que nós somos dependentes dele, que ele é o nosso Senhor, amém? Que não há outro além dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. 32. Olha só. E trouxeram-lhe um surdo, né, que falava com dificuldade. Além dele ser surdo, ele ainda tinha dificuldade de falar, né? E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. Aquelas pessoas levavam outras até Jesus Cristo porque elas tinham fé que o Senhor Jesus Cristo, ao impor as mãos dele, né, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. E também eu me admiro muito, eu fico assim também maravilhada, porque nós temos aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou ali na orla do nosso Senhor Jesus Cristo, na pontinha da roupa dele, da veste dele. E aí mais lá na frente vai dizer que muitas outras pessoas também que tinham fé que elas iam ser curadas a partir do momento que elas tocassem na orla do nosso Senhor Jesus Cristo, elas também foram curadas e libertas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi somente aquela mulher do fluxo de sangue. Então aqui, versículo 33. E tirando de dentro a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. Jesus estava entrando com duas curas na vida daquele homem, né? Ele estava entrando
com a cura na surdez e a cura na dificuldade que ele tinha de falar, porque aqui no 33 vai dizer assim: e tirando de dentro a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. Em outras traduções, abra-te. Imediatamente seus ouvidos foram abertos e a amarra de sua língua se soltou. E ele falava claramente. Aquele homem ele foi liberto. Aquele homem ele foi curado para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem, né, ele não foi que nem aquela mulher que foi atrás da cura para a filha dela, mas pessoas que levaram ele, né, diante do nosso Senhor Jesus Cristo e trouxeram-lhe um surdo. Que maravilha, queridos, é quando nós temos pessoas perto de nós que nos conduzem ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É esses tipos de amizades que eu e você temos que ter quando nós estamos passando por uma situação e a pessoa ela chama você para orar, ela chama você para buscar. Isso é maravilhoso, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá essa chave também nessa noite, né? Que nós venhamos a pedir do Senhor essas amizades que nos levam até o nosso Senhor Jesus a cada vez mais. Amém? No nome do Senhor. Versículo 36. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Foi o que aconteceu, queridos, com aquele homem. Ele recebeu o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, porque algumas pessoas conduziram ele até o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que aquelas pessoas conduziram ele até Jesus Cristo? Porque elas criam que Jesus Cristo, ele poderia curar, ele poderia libertar aquele homem. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 8. Alimentando a multidão. Está em Mateus 15 também. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? Olha aqui, queridos. Jesus já tinha ensinado para eles sobre a multiplicação, porque essa daqui, ela é a segunda multiplicação dos pães. Nós temos aqui no capítulo 6, a partir do versículo 30, 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha acabado de mostrar para eles que Jesus estava querendo ensinar algo espiritual para eles. Não era algo físico, porém eles ainda estavam com as escamas nos olhos, eles ainda estavam com a cegueira espiritual, né? Muitas das vezes o Senhor Jesus ele nos mostra, e a gente por ter ali, por não querer na realidade buscar, se aprofundar, descer mais em oração, a gente acaba não recebendo a revelação daquilo que o Senhor ele quer nos mostrar. Né? O Senhor Jesus estava o tempo todo ali com aqueles discípulos, ensinando para eles. Porém, eles ainda estavam muito na carnalidade, estavam muito ainda no físico, né? Então, a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, né, que nós temos que andar pelo Espírito, né? O que é carne não vai discernir o que é Espírito, né? Então, só o Espírito vai discernir o que é do Espírito. Nós precisamos entender que quando, né, o Senhor Jesus ele tem algo para nos mostrar, e o Senhor Jesus ele nos revela, o Senhor Jesus nos dá alguma visão, nos dá algum sonho, nós precisamos ficar ali em espírito e pedir do Senhor a revelação do que ele quer nos mostrar. E aí o Senhor Jesus vai falar assim, e ele perguntou-lhes, Jesus vai perguntar para os discípulos dele, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7.
E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-no diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhe para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. Nós tínhamos aqui, né, o Senhor Jesus vai perguntar assim, quantos pães eles têm? E eles têm 7 pães e alguns peixinhos. E aí nós vemos aqui agora, né, e tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou que eles colocassem diante deles. E eles comeram e saciaram-se, né? E tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. Ou seja, eles ainda pegaram, levaram, né? E os que haviam comido eram cerca de 4.000. E ele os despediu, 4.000 pessoas. E ele, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, tentando Jesus, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, ou seja, cochichavam, se perguntavam uns aos outros, dizendo: isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo, eles estavam ali comentando, Jesus está falando isso porque nós não trouxemos os pães. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que argumentais por não terdes pão? Por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Em outras traduções mais atuais, elas vão dizer incrédulo. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço tomaste? E eles disseram-lhe 12, que foi a primeira multiplicação. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço tomaste? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como é que vocês não compreendem ainda? Versículo 22 do capítulo 8. E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem cego. Olha só, queridos, mais uma pessoa, né, ali necessitada de ser curada, ela vai ser conduzida por pessoas, né, por pessoas que têm fé no Senhor Jesus Cristo. E pediram-lhe para tocá-lo, eles pediram para Jesus tocar naquele cego, para que ele viesse a receber a vista dele. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: eu vejo homens como árvores andando. Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente, glória a Deus. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos dele. Quem aquelas pessoas achavam que Jesus era. E eles responderam: João, o Batista. Mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas.
Umas pessoas diziam que ele era o João Batista, outras pessoas diziam que ele era Elias, o profeta. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E ele ordenou-lhe que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar de que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. É forte, né, queridos? E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salva-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou quem dará o homem em troca de sua alma? Ou que dará, aliás, o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então aqui nós vemos Jesus repreendeu, né, ali Satanás, que estava por trás de Pedro, porque Jesus ele veio com um propósito, né, e o inimigo ali ele estava já na espreita do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele fica na nossa espreita também, quando o Senhor Jesus ele tem uma obra nas nossas vidas, quando o Senhor Jesus ele tem um propósito nas nossas vidas, quando ele nos dá algo para fazer, o inimigo de alguma forma ele vai querer lançar algum tipo de seta contra nossas vidas, ele vai querer tentar frustrar os planos de Deus. Mas lá em Jó, a palavra do Senhor vai dizer: bem sei eu, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados. Os planos do inimigo contra mim e contra a tua vida, ele pode ser frustrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sim, com toda a certeza absoluta. Mas os planos de Deus nunca poderão ser frustrados, porque Deus é o Deus poderoso. Deus é o Deus divino, Deus é o Deus majestoso, Ele é o meu e o teu Pai. Amém? Então, tudo que Deus tem para mim e para a tua vida, ninguém vai frustrar, nem o homem, nem Satanás. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o Senhor Jesus estava falando sobre a ressurreição, né? Sobre o que ele ia passar e ele ia ressuscitar. E vocês acham que Satanás queria isso, queridos? Não. Né? Então, aí, para o nosso dia de hoje, quando Deus ele nos chama, ele nos escolhe, ele coloca sobre as nossas vidas um chamado, ele nos coloca em nossas mãos uma obra para que nós venhamos a cuidar, né? Ele nos dá um ministério nas nossas mãos. E aí, queridos, o inimigo ele vai ficar ali somente no nosso derredor. E ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E cabe a mim, cabe a você entrarmos em vigilância, amém? No nome do Senhor Jesus, vigilância, oração, leitura da palavra do nosso Senhor, meditação da leitura da palavra do nosso Senhor, examinar as escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estar em comunhão com a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus também ele nos deixa um grande ensinamento nessa palavra, né? A partir do versículo 34, e chamando a si, Jesus chamou, venham, chamou a si a multidão com os seus discípulos, venham os discípulos também, né? Disse, olha o que o Senhor Jesus vai falar para aquela multidão e para os discípulos dele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, salva-la a sua vida. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Queridos, nada, né? Então, o Senhor Jesus, ele fala para mim e para você que para seguir ele, quem quiser vir após mim, aliás, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e aí sim seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Negar-se a nós mesmos, queridos, não é fácil, né? Mas não é fácil e para muitas pessoas é muito mais difícil, principalmente aquelas pessoas que elas abrem a boca para confessar o nosso Senhor Jesus Cristo e aí elas já acham que já estão salvas. Porque, mas eu já confessei o Senhor Jesus Cristo, mas eu continuo no pecado, eu continuo a fazer um monte de coisa errada, eu não quero servir, eu não quero congregar. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara sobre isso, né? O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar sobre o pecado. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar sobre as obras da carne, que está lá em Gálatas. O Senhor Jesus vai nos ensinar em Apocalipse os que herdarão o reino de Deus, os que não herdarão o reino de Deus, né? Então, nós temos sim que negar-se a nós mesmos, negar as coisas carnais, negar o pecado, negar o nosso eu, negar tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? É o pecado. A palavra do Senhor vai dizer, o que nos afasta do Senhor é o pecado, né? Então, para mim estar na presença do meu Senhor Jesus Cristo, de todo o meu coração, eu preciso começar a deixar o Senhor trabalhar na minha vida, no meu coração. Porque não tem como, queridos, a gente seguir o nosso Senhor Jesus Cristo e continuar no pecado, e continuar no lamaçal do pecado, continuar a fazer um monte de coisa errada. Não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Nicodemos conhecia a palavra, né? Quantas pessoas também, queridos, não estão na presença do Senhor e nunca se converteram verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas continuam a viver a sua vida como vivia antes? Quantas pessoas não foram ainda transformadas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas ainda não foram transformadas pelo Evangelho? Porque elas nunca se deixaram ser transformadas. Porque elas nunca quiseram negar-se a si mesmas. Elas nunca quiseram carregar a sua cruz. Elas nunca quiseram pegar a sua cruz, porque, mas quando eu vou para a presença, quando eu estou na presença de Deus, é um monte de coisa ruim, é um monte de coisa, não é nada de ruim, não é nada de difícil, queridos, né? É difícil a gente negar a nós mesmos? Mas quando nós convidamos o nosso Senhor Jesus, quando nós demos o lugar, nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus, ele habite no nosso coração, se torna muito mais fácil, queridos, porque quem vai nos convencer é o Espírito Santo de Deus, né? Para muitas pessoas é muito difícil mesmo, queridos, porque são pessoas que estão muito apegadas às coisas materiais, estão muito apegadas às coisas carnais dessa terra, essas coisas terrestres. Eu digo, queridos, que para mim não foi difícil. Para mim não foi difícil, queridos. Tão difícil, né? Porque a partir do momento que eu abri a minha boca para confessar o meu Senhor Jesus de todo o meu coração, queridos, eu verdadeiramente me entreguei ao Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus, ele veio poderosamente na minha vida fazer a obra. E rapidamente, queridos, eu fui ali renunciando, eu fui negando a mim, eu fui negando as coisas que eu gostava, eu fui negando os lugares que eu gostava, eu fui negando muitas coisas, queridos. Então, sozinhos nós não conseguimos, não tem como. Somente com a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E como eu costumo dizer, quando nós queremos também, queridos. Então, muitas pessoas que elas não querem mesmo renunciar, elas não querem mesmo negar-se a si mesmo, se torna mesmo muito difícil para elas. Mas quem verdadeiramente quer aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, quem quer negar-se a si mesmo, viver para Ele, para ela vai se tornar mais fácil, queridos, porque o Senhor Jesus, Ele se agrada de um coração
quebrantado, Ele se agrada de um coração humilde, de um coração verdadeiro. Amém? O Senhor, Ele sonda, esquadrinha os nossos corações. Não adianta eu abrir a minha boca e dizer: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E aí, quando sair dali da presença, vai fazer as coisas erradas, queridos. Porque quando nós aceitamos, queridos, Jesus nos aceitou primeiro, né? Mas quando nós abrimos a porta do nosso coração para Ele, queridos, não tem, verdadeiramente, não tem como nós continuarmos do mesmo jeito. Não tem como a gente seguir, queridos, aquela vida que a gente seguia lá atrás no lamaçal do pecado. Não, queridos, não tem, porque comigo não foi assim. Não foi assim, queridos, quando eu me entreguei verdadeiramente ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu não queria mais saber, queridos, de fazer as coisas que eu fazia lá atrás de jeito nenhum. O Senhor, Ele derramou um temor tão grande sobre a minha vida, queridos. Tão grande que eu tinha e tenho, queridos, sabe? O horror, queridos, de coisas que eu fazia lá atrás. E o Senhor Jesus, queridos, Ele veio para transformar a minha vida. O Senhor Jesus, Ele pode transformar a tua vida também, assim como Ele fez na minha, Ele continua a fazer. Porque todos os dias, queridos, nós estamos sendo trabalhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, queridos, nós fazemos de repente algo que não agrada a Deus, falamos algo que não agrada o Senhor. Pensamos, pecamos até no pensamento, queridos. O Senhor Jesus, Ele está aqui para mim, para você, para nos perdoar quando nós confessamos de todo o nosso coração, quando nós nos humilhamos verdadeiramente na presença dEle, quando nós nos arrependemos verdadeiramente ao nosso Senhor. Então não tem como nós seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. O Senhor Jesus, Ele ainda fala assim: por quanto, que lucro tem o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta, queridos, a pessoa querer ganhar o mundo inteiro, querer agarrar o mundo inteiro, querer todas as coisas desse mundo e ela perder sua alma para o inferno? Não tem como, queridos. Aliás, tem como, se essa pessoa não quiser Jesus na sua vida, né? Ela perderá a sua alma para o inferno, queridos. Então, o Senhor Jesus, Ele está falando aqui: aquele que quer seguir-me, querido, aquele que quer seguir-me, quer entrar no reino de Deus, negue-se a si mesmo. E aquele que quiser ganhar o mundo inteiro, ele vai perder a sua própria alma para o inferno. Senhor Jesus, Ele nos dá o livre-arbítrio, sim, o livre-arbítrio, ou tu quer a porta estreita, ou tu quer a porta larga. Ou tu quer ir para o céu, ou tu quer ir para o inferno. Uma dessas duas portas você vai entrar, queridos. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Ele venha visitar o teu coração. Amém? No nome do Senhor Jesus. Que você venha ficar com essa palavra de reflexão para a sua vida. Que você continue a ler a palavra também na sua casa, meditar. Como eu costumo dizer também, queridos, quando nós nos aprofundamos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala comigo e fala com você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu deixo esses 2 capítulos, a leitura do capítulo 7 e capítulo 8 para as nossas vidas. E logo, logo nós estaremos fazendo a leitura do 9 e do 10 para a honra e glória do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, eu deixo, queridos, essa palavra, eu te deixo uma boa noite. Eu te deixo, queridos, uma palavra abençoada. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa. Que Deus, Ele venha te guardar. Que Deus, Ele venha te livrar de todos os males. Venha guardar a tua saída, a tua entrada. Que você venha ter uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, cheio da presença do nosso Senhor Jesus. Eu costumo sempre, antes de dormir, queridos, declarar uma palavra sobre a minha vida. Eu e minha família, nós declaramos: em paz nos deitamos e logo pegaremos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar, ou em outras traduções, habitar em segurança. Então, queridos, declare essa palavra também sobre a sua vida antes de você dormir, amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, em nome de Jesus.